Olá pessoal, graça e paz a todos. Vamos para mais uma videoaula de ensino religioso. E hoje nós queremos trabalhar um tema, começar a trabalhar, um tema muito importante, a busca da vontade de Deus. Então repare que nós já partimos aqui de no mínimo dois grandes pressupostos para a nossa aula. Primeiro, que Deus existe. E segundo, que nós estamos debaixo da vontade de Deus. Então essa é a nossa aula de hoje. Antes de continuar, quero pedir algumas coisas a vocês. Em primeiro lugar, na descrição do vídeo aqui embaixo, nós teremos os créditos e a relação dos textos bíblicos que nós usarmos aqui nesta aula, tá bom? Isso é muito ético, muito importante fazer isso. Segundo lugar, para os alunos que estão assistindo, depois lá no Maestro, vocês terão algumas atividades com relação a esta aula para vocês fazerem, tá? Então, corram lá depois para fazer as atividades. E para quem está assistindo pela primeira vez, ou a segunda vez, ou mais de uma vez, deixa o seu like, curta aí o vídeo e compartilhe aí com seus amigos, tá? Se inscreva no canal aqui, vai ser muito importante para nós, para o canal, tá bom? Vamos lá, galera, vamos trabalhar? Então, eu estava dizendo a busca da vontade de Deus. Então, nós partimos de no mínimo dois grandes pressupostos. Primeiro, que Deus existe. O Deus, conforme revelado nas Escrituras, ele existe. Ele é o Deus criador, ele é o Deus soberano, ele é o Deus imenso, ele é o Deus perfeito, ele é o Deus da Escritura, ele é o Deus da palavra, da Bíblia. É esse Deus que nós estamos falando. E o segundo pressuposto é que esse Deus, ele tem uma vontade, e esta vontade, ela é feita e ela deve ser obedecida por nós, ok? E aí nós pensamos preliminarmente algumas questões. Primeiro, a relação Criador-criação. Ele é o Criador e nós, eu não estou falando só nós que assistimos, mas este mundo, essa estrutura de realidade que nós temos, é a criação de Deus. Então, a gente queira ou não, a gente perceba ou não, percebamos ou não, mas nós vivemos debaixo da estrutura Deus-criatura, Criador e criatura. Tudo que vemos, tudo que sentimos, tudo que tocamos, tudo que percebemos é criação de Deus. Está inserido na criação de Deus. Segunda questão, ainda nessa preliminar, por que é importante esse tema da busca da vontade de Deus? É a ideia do indivíduo, do homem, do ser humano como um autodestrutivo. Quer dizer, o homem deixado por si mesmo, o homem que é deixado a viver segundo a sua própria consciência, sem uma referência exterior a ele, sem uma referência transcendental, sem algo que lhe dê segurança e lhe dê direção, ele se torna autodestrutivo. Ora, o que nós estamos passando, esse 2020, é reflexo desse princípio autodestrutivo do ser humano. O ser humano, ele depende da vontade de Deus para ser feliz. Depende. E uma outra questão também preliminar é a questão da eternidade, que nós nos esquecemos, Mas é algo que nós nos esquecemos nesse mundo, mas um dia nós vamos olhar para ela. Porque um dia todos nós vamos morrer.
E aí o que nos resta é a eternidade com Deus, ou debaixo da presença gloriosa e salvadora de Deus, amorosa de Deus, ou debaixo da presença punitiva de Deus, justa de Deus. O que determina como será é a nossa escolha, a nossa vida neste mundo. Não seria escolha, mas a nossa posição diante da vontade de Deus, de reconhecê-lo como Deus, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e, portanto, viver a nossa vida debaixo de Deus. Os que fazem isso nesse mundo receberão a presença amorosa de Deus, chamada de salvação. Os que rejeitam, né? Os que se tornam rebeldes e resolutos com relação a isso, não serão salvos na eternidade. Mas aí, na verdade, nós temos a eternidade para resolver. Para resolver no sentido, não para resolver o que fazer, tem que resolver agora. Mas nós temos a eternidade para colher as decisões que tomamos aqui. Então vamos lá. Para nós pensarmos em obediência a Deus, em vontade de Deus, em primeiro lugar, nós temos que pensar em relacionamento com Deus. Em relacionamento com Deus. Eu leio aqui Provérbios capítulo 4, versículo 19, eu vou ler numa versão da nova tradução da linguagem de hoje, que traz uma linguagem mais contemporânea. Provérbios 4, 19, depois na descrição vai estar todos os textos para você acompanhar, tá bom? Diz aí, a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Então, a ideia é que Deus vai revelando a sua vontade à medida que o obedecemos e à medida que nos relacionamos com Ele. Então, relacionar-se com Deus implica entendê-lo, compreendê-lo como alguém que determina para nós a vontade, como devemos viver. Mas, ao mesmo tempo, isso é com o relacionamento. O relacionamento nosso com Deus é que vai permitir que nós percebamos a necessidade que nós temos dessa dependência de Deus e, mais do que isso, que reconheçamos que não só dependemos de Deus, conforme estou dizendo, mas que também Ele vai revelando, instruindo a sua vontade a nós, e nós passamos a compreender cada vez mais a vontade de Deus. A ideia é o relacionamento com Deus nos aproxima da vontade dele. Assim como o contrário também é verdade. Não é? A distância que nós temos de Deus enrijece o nosso coração para nós recebermos e nos submetermos à vontade de Deus. Não é? Então a vontade de Deus se confiamos nele, ele vai nos revelando dia a dia o seu plano para a nossa vida. Aí eu estou falando da vida diária, do propósito de Deus da nossa vida. Por que que você está aqui nesse mundo? Por que que você está na família em que você está? E por que que você é quem você é? Deus tem um propósito para tudo isso, e aí então a ideia é nós pensarmos nisso, e isso vai com a medida que nos aproximamos de Deus, né? É como uma vela, não é? Eu estou num quarto escuro, eu não consigo enxergar nada, mas aí eu tenho uma vela, e aí eu vou me aproximando da vela. Quanto mais próximo da vela eu estou, mais eu vou conseguir enxergar ao redor. E quanto mais próximo eu chego da vela, mais eu vou conseguir também me enxergar. Então é mais ou menos assim que funciona a vontade de Deus. Um outro texto também muito importante está lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, um texto relacionado a Abraão. E Deus diz a um homem chamado Abraão que ele deixasse a terra onde ele estava e fosse para um outro lugar, né?
Deus iria indicar o caminho aonde ele iria. E aí diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, quer dizer, ele não sabia necessariamente por onde ia, mas à medida em que ele ia caminhando, Deus ia mostrando a sua vontade, ia amadurecendo, ia explicando, ia ampliando a sua revelação, né? A sua vontade, o ato de Deus dizer como nós temos que fazer. Então, e um último ponto nisso é Deus está bastante interessado na nossa vida. Isso é muito interessante. Deus está interessado em sermos felizes, plenos, completos. E isso só é possível quando vivemos debaixo do quê? Da vontade de Deus. Debaixo da vontade de Deus. Então, eu vou agora... Então, em primeiro lugar, eu falei da obediência e relacionamento com Deus. Agora vamos para um segundo ponto. Como conhecer a vontade de Deus? Onde perceber a vontade de Deus? Então, em primeiro lugar, é na Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Ela é a revelação verbal de Deus. É a palavra, é Deus falando e Deus se revelando a nós. Olha que bonito, é o Criador se comunicando com a sua criatura e dizendo para a sua criatura como essa criatura deve viver para ser feliz, uma vez que ela é criatura. Ele é o idealizador da vida. Então, em primeiro lugar, nós podemos conhecer a vontade de Deus pela Escritura, pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Não importa qual Bíblia você tem na sua casa, desde que seja uma Bíblia sagrada, uma Bíblia verdadeira, ela é Bíblia. E você pode segui-la, você pode lê-la, você pode conhecê-la. E olha que interessante, o Davi vai usar alguns textos bíblicos para mostrar o que a palavra de Deus faz conosco. Olha, Salmo 119, 105, na tradução da linguagem de hoje, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, eu era seminarista, dava aula na zona rural, em algum lugar por aí. E eu lembro que nós, era muito distante, então a gente ficava nos locais, né, lá no sítio, na zona rural. E o trajeto que nós fazíamos da igreja para casa ou da escola para casa era feito pelos bananais, não é? A região onde eu trabalhava era uma região com muita plantação de banana, muito bananal. Então passávamos pelo meio do bananal. E é interessante que as pessoas que lá moravam iam de lanterna. Alguns iam de lanterna caseira, então pegavam uma caneca, colocavam uma vela dentro da caneca e ali guiava o caminho, mostrava o caminho. Isso é muito interessante. Então, a palavra de Deus é comparada como essa lâmpada, essa luz, essa vela, esse farol que mostra para onde eu tenho que ir. Eu estou perdido aqui. Né? O meme lá do cara perdido. Para onde eu vou? Para lá, para cá? Então, a Bíblia vai dizer, é para cá. Esse é o lugar mais seguro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus, ela é a lei de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela traz sabedoria, conhecimento, entendimento. Olha, ainda no Salmo 119, Davi vai dizer, no versículo 97 ao 100, vai dizer assim: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. E ainda no Salmo 19, nós lemos o Salmo 119, né? Agora vamos para o 19, eu não vou ler o Salmo todo, mas a partir do versículo 7, se eu não me engano é o 7, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É a partir do 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então repare, a lei do Senhor, o que ela é, a natureza dela e o que ela faz. Ela é perfeita e por isso ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é o que é? Ela é de Deus. E o que Deus é a sua palavra. Então a palavra de Deus é perfeita, é fiel, são retos os preceitos do Senhor. A palavra de Deus é pura, é límpida, são verdadeiros os juízos de Deus. E por isso ela restaura a alma. Ela dá sabedoria aos simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela dá direção, né, para o nosso coração. E mais do que direção, ela dá sossego, segurança de caminharmos numa direção segura. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja o que a Bíblia é. A Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e por isso ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar o homem. O homem aqui é o ser humano na justiça, para que esse homem seja perfeito. A ideia de perfeição aqui não é alguém que não erra, mas alguém pleno, feliz, capacitado, amadurecido, que vive no centro da vontade de Deus. Mas também, pessoal, como conhecemos a vontade de Deus, nós a conhecemos também pela oração. Pela oração. É muito interessante o Salmo de número 5, eu vou ler alguns versículos, de 1 a 3, e o 7 e 8, também na nova tradução da linguagem de hoje. Olha só a ideia de como na oração nós nos aproximamos da vontade de Deus. E aí nós voltamos, de alguma maneira, ao primeiro ponto do relacionamento, porque oração é falar com Deus, né? E quando eu falo com Deus, eu me coloco debaixo da presença de Deus, da presença excelsa, amorosa de Deus, e Deus fala conosco. Deus fala conosco através da palavra. A oração nos sensibiliza, a oração nos capacita, a oração nos habilita a estarmos mais abertos para perceber a vontade de Deus. Olha o que o Salmo 5 vai dizer. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras, escuta os meus gemidos, meu rei e meu Deus. Olha como que Davi era o rei, né? Olha como Davi chama Deus, né? Meu rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Mas por causa do teu grande amor eu posso entrar nos pátios da tua casa, me ajoelhar com todo o respeito voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Então veja, a oração não serve para eu dizer a Deus a minha vontade, como ele tem que agir. A oração, ela serve para eu dizer a Deus, Senhor, fala a sua vontade que eu quero obedecer. É diferente, é muito interessante isso. Também podemos conhecer a vontade de Deus por meio de conselhos sábios, né? E quem vai ensinar isso é Salomão, filho do rei Davi. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Deus lhe deu essa sabedoria e ele diz, olha, para ser sábio, está lá em Provérbios 1, 7 a 9. Diz assim, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos, presta atenção, galera, presta atenção, olha só. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho,
Escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. E lá em Provérbios capítulo 4, versículos de 1 a 6, Salomão continua dizendo para os filhos, né? Olha, filhos, escutem o que seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom. Portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. É isso que eu disse agora há pouco, né? Ame-a e ela dará segurança. O que eu aprendo aqui, pessoal, é que Deus também fala pelos mais velhos. Pelos mais velhos, nós temos que aprender a engolir, às vezes, o nosso orgulho, arrogância, prepotência e aprender. Né? Quer dizer, o que é a escola? A escola é quando os mais jovens aprendem com os mais velhos, que já estudaram, que já caminharam, já têm o que ensinar. E a ideia é essa, a ideia é que os primeiros professores dos filhos são os pais, os avós, os conselheiros ali que estão mais próximos, e esses aprenderam de Deus, né? Então repare, Deus usa os conselhos dos mais sábios, é muito interessante isso. E eu concluo essa nossa lição de hoje com a última parte, né? As qualidades da vontade de Deus. Eu só vou ler o último versículo aqui, Romanos 12, 1 e 2, ele vai dizer, Romanos 12, deixa eu ler aqui na minha Bíblia, Romanos 12, 1 e 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, quer dizer, com esse mundo que não vive debaixo da vontade de Deus, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que me interessa aqui são esses 3 adjetivos para a vontade de Deus, né? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é perfeita, pessoal, porque ela vem de Deus e Deus é perfeito. Ela é agradável porque a vontade de Deus ela não traz sofrimento. Não é sofrimento que eu digo, ela não mente, ela não confunde. A vontade de Deus não nos leva a um caminho sem volta. A vontade de Deus não nos leva num labirinto sem saída. Nesse sentido, ela é agradável porque ela aponta para um caminho de segurança e ela é boa. Ela é boa porque ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para a repreensão. Ela é boa porque ela cumpre com o seu papel de ensinar quem é Deus, quem somos nós e como devemos viver na presença de Deus e como devemos viver nesse mundo criado por Deus. Nós vamos caminhar aqui para o final da nossa aula. Eu vou caminhar aqui para o final da nossa aula, dizendo algumas coisas importantes aqui. A primeira delas, e aí concluindo, eu falo, voltando lá ao ponto inicial, Criador, criação. A gente não pode perder esta visão, esta verdade, esse princípio, esse pressuposto. Eu vivo nesse mundo criado por Deus. Eu posso negá-lo, eu posso viver inimigo de Deus a vida inteira. Mas um dia você vai estar na presença dele e ele vai dizer para você: eu estou aqui, eu sou o seu Criador. E aí? O que é sofrimento? Sofrimento é nesta vida quando a gente vive fora do eixo da vontade de Deus ou na contramão da vontade de Deus. Ser feliz, pessoal, é quando a gente entende a vontade de Deus e aplica ela para a nossa vida. O pecado, a gente vai falar de pecado ainda, mas o pecado ele nos faz orgulhosos com relação à vontade de Deus.
e o pecado só traz sofrimento. É muito interessante lá em João capítulo 10, deixa eu pegar o versículo aqui, João capítulo 10, Jesus vai dizer, não é? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quer dizer, Jesus é o pastor, e aquele que não é pastor é comparado com um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. É isso que o pecado, a desobediência e a rebeldia fazem na vida de um indivíduo. Matam, roubam, destroem. Famílias, sonhos, projetos, esperança. Jesus é o clímax da vontade de Deus. Jesus é o ponto mais alto. Jesus é a personificação, é a encarnação da vontade de Deus para nós. Você quer conhecer a vontade de Deus? Olhe para Jesus Cristo. E a vontade de Deus em Cristo é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não só vida depois de nós morrermos, também, mas vida agora, vida eterna agora, uma vida em abundância. Tá bom, galera? Chega por hoje, já falamos aqui bastante. Vamos encerrar, vamos continuar esse assunto no próxima aula, tá bom? Aquelas questões que eu sempre falo para encerrar, não é? Os créditos dos textos e do texto que eu uso para a aula estarão nos créditos aí embaixo, tá? Corre lá para fazer atividade depois, tá bom? E deixa o seu like, ajuda e dá essa moral pro professor Marlon. Se inscreve no canal, gente. Se inscreve aí no nosso canal no YouTube, ajuda a gente e compartilha essa aula, assista várias vezes. É muito importante isso, tá bom? Essa tomada de posição com relação à vontade de Deus. O que você quer para a sua vida? Você quer ser feliz? Olhe para a vontade de Deus, olhe para a Escritura. Não jogue fora a sua vida, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe vocês. Usem a máscara, cuidado com a aglomeração. A pandemia parece que está abaixando, né? A contaminação está minorizando. As vacinas estão aparecendo aí, mas ainda é momento de atenção. Ainda é momento de atenção, tá bom? Não vamos afrouxar os cuidados, não, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.